Estamos aqui para desejar a todos vocês, participantes da Jornada da Educação, repensando as práticas pedagógicas, que inicia hoje, no dia 3 e vai até o dia 7, o sucesso que essa jornada merece. Quero aqui agradecer aos nossos palestrantes. Sabemos que nós temos palestrantes de fora daqui da cidade, temos daqui da cidade palestrantes da rede municipal e palestrantes da rede estadual. E, em nome da nossa professora Xenerri Magalhães, desejo a todos vocês o sucesso merecido desta jornada. Aos nossos profissionais da educação, conclamo vocês a participarem, a buscarem o conhecimento. Sabemos que toda a formação continuada, ela produz ao servidor as condições de melhorar suas práticas. E aqui eu quero dizer que nós produzimos esses investimentos no intuito de termos, além do que já é, a excelência dentro dos nossos profissionais da educação. Nós temos em Tangará da Serra um quadro qualificado, um quadro com conhecimento altíssimo, e que isso tudo deve reverter em função das nossas práticas e das melhorias das nossas práticas. E com isso quem ganha são os nossos educandos, é o serviço público de qualidade. Então parabéns a todos vocês, que daqui até sexta-feira tenham sucesso, participem, cobrem, suguem, porque os nossos palestrantes são realmente pessoas de um know-how muito bom e que irá produzir a todos nós conhecimentos, e que esses conhecimentos com certeza melhorar as nossas práticas. Desejo a todos vocês uma boa semana e uma semana de sucesso. Boa noite. Em nome do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, convido a todos vocês para participar ativamente dessa semana de Jornada da Educação. O nome da nossa jornada é Repensando as Práticas Pedagógicas. Essa semana toda foi pensada com muito carinho, no intuito de levar até vocês algumas práticas diferenciadas que possam abrilhantar ainda mais o trabalho pedagógico desenvolvido pelos Centros Municipais de Ensino. Durante essa semana, teremos palestras sobre a reorganização curricular, teremos falas sobre o ensino da matemática e o uso dos jogos como estratégia de ensino, teremos falas sobre literatura, sobre robótica, sobre sala de aula invertida, sobre educação especial e inclusiva. Então queremos que cada um aproveite ao máximo essa semana para rever as suas práticas, para reforçar aquilo que você já faz e acha que faz bem. Segundo Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E nas diferenças nós nos completamos. Então, com esse intuito de compartilhar saberes, de trazer novos conhecimentos para os professores, é que nós pensamos com carinho nessa semana. Hoje nós teremos a palestra da professora Xenerri Magalhães Jorge, que vai falar sobre a didática e o ensino da matemática através dos jogos didáticos. A professora Xenerri é formada em matemática, com ênfase em tecnologias pela Universidade do Paraná. Ela também é criadora do perfil de matemática criativa e é professora da rede estadual há 15 anos. Tem uma prática sólida, bem fundamentada, faz um trabalho belíssimo com seus alunos. Ela vai mostrar algumas práticas aqui para vocês hoje. Então desejamos que todos aproveitem ao máximo, não só para professores de matemática, mas também os jogos didáticos são utilizados em diversas componentes curriculares, na alfabetização, na educação infantil, em várias etapas do ensino. Então aproveitem esse momento. Durante a semana teremos também a reorganização curricular, que é tão sonhada nesse momento de dificuldades. Estamos todos ávidos por saber o que fazer diante do déficit de conteúdos e aprendizagens que os nossos alunos tiveram durante a pandemia. Então desejamos a todos um bom evento, que aproveitem ao máximo, que façam belas reflexões e que tenham uma boa semana.
Boa noite, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos, né? Isso é muito comum, nós que somos professores que estamos dando aula em casa, a gente sabe muito bem dos problemas que acontecem em relação à tecnologia, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou Chenerry Magalhães, eu sou professora da rede estadual, moro no Distrito de Progresso aqui do município de Tangará da Serra. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, desculpa pelo atraso, mas é assim mesmo, a gente sabe muito bem o que esses problemas podem acontecer, né? Então, eu quero agradecer a professora Dilcima pelo convite, quero agradecer a professora Eliane, o professor Wagner, e assim como eles, eu também sou professora e venho aqui para falar com vocês, tá? Então, basicamente, eu sou professora de matemática há 15 anos pela rede estadual, sempre trabalhei matemática, teve alguns anos que trabalhei química e física, e desde o início de carreira eu tentei procurar maneiras práticas de trabalhar o conteúdo, tá? Então, o título, né, dessa jornada, então, já está falando repensando as práticas pedagógicas, que é isso que nós, professores, temos que pensar nesse momento, né? Nesse momento tão complicado que nós estamos em relação às nossas aulas, a gente teve que se adaptar, a gente teve que entender, então, como trazer essa tecnologia, como levar essa tecnologia para dentro da nossa casa. Então, agora a gente também tem que repensar as nossas práticas também presenciais, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, como eu já tinha falado, nesses 15 anos trabalhando essas práticas, então, assim, eu quero vir aqui como professora para falar com vocês não apenas de teoria, né? Então, assim, não sou uma professora que está longe, que está afastada, sou uma professora de sala de aula, que procura algumas maneiras, e se vocês olharem no cenário, já tem algumas situações, né? Tem o cubo mágico, tem algumas telas ali que eu já vou falar com vocês sobre isso daí. Então, eu queria falar sobre esse conhecimento matemático através dos jogos. Quando nós pensamos como adultos, toda vez que nós vamos em curso, que tem alguma atividade prática, quando a gente tem o desenvolvimento, para nós, né, se torna mais interessante. Então, pensando em relação aos nossos alunos, de que maneira trazer a nossa disciplina, não somente a de matemática, mas de qualquer professor, para a gente trazer para os nossos alunos, para que sejam mais atraentes. Lembrando que a gente também está repensando como que será essa volta, né? Quando a gente estiver dentro da sala de aula, nossos alunos agora estão ainda mais com notebook, com celular, com tablet, e como também introduzir essa parte tecnológica nas nossas aulas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre repensando. Tiago. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse repensando, né? Quando foi agora, em 2020, que teve em relação à pandemia, eu tive a necessidade de me reinventar, assim como todos vocês, a gente se reinventar como professor na nossa casa para a gente trabalhar com os alunos. Então, o que acontece? Surgiu a necessidade para que eu pudesse ajudar outros professores. De que maneira? Porque somente os meus alunos, parecia que estava pequeno ajudar somente os meus alunos, e assim eu fiquei pensando que jeito que eu poder ajudar outros alunos, e dessa forma então surgiu o Matemática Criativa. Como o nome já está falando, é trazer a matemática de uma forma mais criativa para os meus alunos, tá? Então eu criei um perfil no Instagram, criei um perfil que eu ajudo professores com atividades práticas, tá bom? Então, o que acontece? Não somente os professores de matemática, mas também os pedagogos sentem uma grande necessidade de levar a prática para os nossos alunos. Então, o que acontece? Nós devemos trabalhar, sim, a teoria, e como que a gente pode levar essa prática de uma maneira mais leve? Então, os jogos, né, os jogos didáticos, ele é uma ótima ferramenta para isso, tá bom? Então, agora vamos falar sobre o conhecimento matemático. O que Jean Piaget fala? Jean Piaget, ele fala assim que nós, quando a gente está em uma brincadeira, o que acontece? Essa brincadeira, ela pode se adaptar pela realidade. Essas vivências que as crianças trazem da brincadeira, ela desenvolve o intelectual dela, tá bom? Então, ali, agora nós vamos falar então sobre o que o Paulo Freire fala. Paulo Freire,
Paulo Freire ele fala que é o seguinte, que nós, como seres humanos, a gente precisa nos adaptar à nossa realidade, e a ludicidade ela é uma maneira ótima para a gente poder desenvolver essas habilidades, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para mim poder ver a sequência, só um pouquinho. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês é que eu sou um grande exemplo que é possível a gente transformar as nossas aulas, deixar elas mais atrativa. Por quê, pessoal? O que acontece nesses anos de atividades? Então, eu observei que somente a teoria ele acaba sendo muito cansativo, né? Principalmente aqueles cálculos enormes. Então, eu tentei buscar em alguns pensadores, né, como Paulo Freire aqui está falando, tentar buscar o que eu poderia trazer para a sala de aula. Olha o que o Paulo Freire fala. Ele fala sobre a formação humana, né? Então, assim, o que acontece? Quando nós estamos numa brincadeira, a gente pode desenvolver várias situações. Por exemplo, a gente pode desenvolver o intelectual, a gente pode desenvolver a parte motora, a socialidade entre os alunos, e, enfim, isso ele desenvolve bastante, tá? O Kishimoto, olha ali o que ele fala, que ele tem a brincadeira, ela traz um papel muito grande no social, cultural, emocional e cognitiva da criança. Ou seja, quando a criança está aprendendo de uma forma mais leve, tudo se transforma, então fica mais fácil, é mais atrativo, é mais prazeroso, então a criança sente o prazer em aprender aquilo. Então é isso, independente, professor, se você está no ensino fundamental 1, se você está no ensino fundamental 2, se você está no ensino médio, não importa. Então, buscar essas maneiras, tentar ser mais leve, tentar levar essas práticas, então isso desenvolve muito e consegue trazer um retorno melhor para os nossos alunos, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre os passos. Quais são os passos possíveis para a gente poder trabalhar os jogos, tá bom? A Regina Célia Grando, ela organizou 7 passos na qual todo professor ele pode usar jogos didáticos. Ah, professora, mas tem que ser somente de matemática? Não. Esses 7 passos, ele funciona para qualquer tipo de situação, para qualquer disciplina. E aí, então, assim, para a gente seguir esses passos. O primeiro ali que está falando, ó, é a familiarização com o material do jogo. Ou seja, então, assim, vamos dizer que eu trabalhei a multiplicação. Então, trabalhei toda a parte teórica da multiplicação, então eu vou levar um jogo. Mas esse jogo, como que é? Ele é tabuleiro, ele é com cartas, ele é com dados. Então, o primeiro momento, os alunos eles têm que conhecer o que é esse material, tá bom? Então, assim, conhecer esse material. E aí, no segundo ponto, está falando o reconhecimento das regras. Então, quando a gente falar em relação aos reconhecimentos das regras, os alunos eles precisam entender o que vai ser feito. Então, assim, a regra vale quantos pontos, o que cada aluno... o jogo vale quantos pontos, o que cada aluno precisa fazer, vai ser individual, vai ser em dupla, vai ser coletivo. O terceiro fala o jogo pelo jogo. Então, basicamente é como se fosse um teste, tá bom? O quarto está falando que ele tem que ter uma intervenção pedagógica verbal, ou seja, a professora ir lá orientar, então mostrar para os alunos se está dando certo, se tem alguma dúvida. O quinto está falando sobre o registro do jogo. Então, o que acontece? Quando nós estamos em um jogo e a gente registra, isso fica mais fácil, mais claro aquele jogo. O sexto está falando da intervenção escrita, que eu, particularmente eu acho bem interessante, eu trocaria de posição. Essa intervenção escrita, você, professor, pode utilizar o jogo como uma avaliação. O porquê não uma avaliação? Ali, no presencial, quando o aluno está em jogo, você consegue ver o desenvolvimento do raciocínio dele, tá bom? E no último é jogar com competência, né? Então, jogar com competência é o quê? A partir que teve todos esses passos, então aí nós vamos falar então sobre o jogo. O primeiro que eu trouxe ali para vocês é de um aplicativo. Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo de realidade aumentada. E esse aplicativo de realidade aumentada, ele é bem interessante que ele funciona para todas as disciplinas.
E essas disciplinas, o que acontece? Nesse aplicativo, a gente consegue ver o movimento se transformar em realidade qualquer imagem, tá bom? Então, o que acontece? Nesse aplicativo, eu vou pedir para o Thiago colocar aqui, só para a gente ver como que fica. Eu não sei se vocês estão vendo ali, ó, o que acontece? Esse é uma imagem que foi imprimida, tá bom? Ela foi imprimida. E aí, uma aluna, ela pintou, e a gente coloca o celular na parte de cima, e tudo que foi pintado ali, ele aparece e ele fica numa realidade aumentada, tá bom? Ou seja, ele fica em 3D. E aí, o que acontece? Quando a gente trabalha, então, por exemplo, nesse aplicativo aqui da Esfera, então, quais conceitos matemáticos eu posso trabalhar ali em relação à geometria? Então, na geometria, eu posso trabalhar o π, eu posso trabalhar o que é raio, o que é diâmetro, a esfera, o que é o volume, né, a área. Então, a gente faz toda essa parte teórica e a gente traz para nós o aplicativo. Então, o que acontece? Quando a gente volta para a sala de aula, o que é presencial, a gente tem que pensar como que o aluno vai se comportar. Então, assim, a gente tem que olhar qual que foi a nossa parte teórica, né? Então, nesse caso ali do aplicativo, a gente trabalhou toda essa parte de geometria e leva o aplicativo como quê? Como concretização, tá bom? Então, esse é apenas um dos modelos, tá bom? Eu trouxe para vocês uma pintura, mas tudo que o aluno fizer ali, então, ele está concretizando essa parte teórica, tá? Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é do aplicativo de xadrez. Esse aplicativo de xadrez é bem interessante. Quando a gente trabalha o xadrez na matemática, a gente desenvolve várias habilidades, né? Então, eu fiz uma oficina de xadrez, eu convidei um professor, aqui no caso até o professor Juliano de Tangará da Serra, e ele foi na Patriarca, e aí o que aconteceu? Nós fizemos, então, a oficina, fez a oficina com os alunos, com todas as turmas, aprendeu as regras, só que nem sempre dava a quantidade de jogo que tinha disponível na escola. Então, qual que é uma das saídas? É pelo aplicativo. E agora, na época de pandemia, a gente descobriu que existe aplicativo para várias situações, né? Para a gente gravar aula, para a gente fazer uma gravação, para a gente... enfim, no meu caso, eu utilizo a tela do celular para fazer a gravação do vídeo, a gente está usando o Google Meet, a gente está usando o Google Sala de Aula, enfim, a gente descobriu vários aplicativos e como, além de vários aplicativos em relação à educação, a gente tem também esse de xadrez, que é muito interessante, e aí ele pode ser jogado também sem internet, tá? Então, é uma das sugestões que eu gostaria de trazer aqui para vocês. No próximo ali, eu gostaria de mostrar para vocês uma atividade que foi feita. Então, quando a gente fala assim, repensar essas práticas pedagógicas, então, assim, como que eu posso adaptar a minha disciplina para alguma atividade prática? Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu estou colocando ali, ó, trabalhando conceitos de porcentagem e proporção com comida africana. Então, na época, teve uma feira, né, uma feira cultural, onde estava trabalhando os conceitos os conceitos matemáticos, né? E aí eu tinha que adaptar esses conceitos matemáticos com a comida africana. Então, é muito complicado a gente pensar nessas adaptações, mas ali, assim, o porquê não? Cada comida, vamos pensar, por exemplo, uma feijoada, uma receita de uma feijoada, né? Então, uma proporção, por exemplo, se fosse 1 quilo, 2 quilos, o valor dela, quantos reais nós vamos pagar por cada ingrediente, a proporção que a gente pode ter em relação se a gente dobrar esse valor, enfim. Então, essa foi uma das atividades que eu trago também como exemplo para vocês. Lembrando também que na parte africana tem várias situações que a gente também pode fazer uma adaptação de matemática. Mas o quê? Eu não sei se vocês conhecem, mas a máscara africana, ela tem muita geometria, tem algumas
algumas tribos africanas que elas trazem algumas pinturas que também traz bastante geometria, e também o artesanato, né? Então o artesanato africano ele é riquíssimo e traz bastante sugestões para poder trabalhar a matemática. Uma outra sugestão que eu gostaria de trazer para vocês é do projeto do Stop Tabuada. Na imagem que vocês vão ver ali do projeto do Stop, vocês estão vendo, essa foi uma das primeiras turmas que eu fiz um projeto lá na Patriarca, e ali até então eu só fazia com as minhas turmas do ensino médio, e aí, então, esse projeto ele foi crescendo. Então, crescendo de uma tal maneira, perdão, foi crescendo de uma tal maneira que ele virou um projeto entre a escola toda, tá? Então, que envolveu do 5º aninho até o 3º ano. Então, aí, o que acontece? Eu não sei se vocês conhecem o jogo, aquele antigo Stop, onde a gente escrevia carro, cidade, cor, cidade, a gente escrevia bastante situações. Aí eu fiz uma adaptação para a tabuada. Só que essa daí não foi uma criação minha, mas eu comecei com os meus alunos, né? Comecei com meus alunos do ensino médio. E aí o que acontece? Lá naquela primeira imagem, não sei se vocês tinham visto, tinha uma medalha. E aí eu acho que uma coisa bem interessante para a gente repensar as práticas é também estimular os nossos alunos. Mas estimular de qual maneira? Toda vez que a gente faz alguma dinâmica, que a gente leva algum prêmio, por mais simples que seja, né? Então, assim, um bombom, uma bala, uma medalha, então a gente está estimulando ele, né? Então, desse projeto do Stop Tabuada começou simples, pequeno. Ele começou simples, pequeno, né? E aí ele foi tomando uma certa proporção. E esse projeto, o interessante é que a gente utiliza pouquíssimos recursos. É somente a folha que é para a gente escrever, né? Fazer a tabuada. E a gente fazer o quê? Fazer uma tabela. Essa tabela com toda a pontuação, e ela pode envolver a escola toda. E tanto que esse projeto, ele pode ser feito também, por que não fazer, então, com todas as escolas, né? Então, a gente fazer o seguinte, cada escola ter o seu próprio campeão do Stop Tabuada, e a gente fazer um campeonato, né? Então, já imaginou um campeonato entre as redes municipais, entre a rede estadual, e o mais interessante é que, utilizando as ferramentas, no ano de 2016 ou 2017, foi feito a final pelo Facebook. Então, isso estimula bastante os alunos, tá? Então, a gente pode também utilizar essas redes. No próximo tópico ali, estudando para a Prova Brasil. Não sei se vocês conseguem ver a imagem, mas essa imagem é lá do distrito e nós estamos na pracinha. Na época, eu conversei com a minha coordenadora e falei assim, olha, eu tive uma ideia, que eu estava na pracinha, estava com os meus filhos e comecei a observar a estrutura da igreja. A estrutura da igreja, o formato dos blocos, as janelas, né, toda aquela parte de geometria que teria ali. E eu perguntei para minha professora, para minha coordenadora, eu falei assim, Esperança, eu gostaria muito de estudar com os meus alunos lá na pracinha. Isso é possível? Ela falou assim, sim, Xenei, você pode levar. Então, na época, eram 2 turmas, o nono A e o nono B. E aí, então, o que acontece? Quando a gente fala em repensar as práticas pedagógicas, também sair um pouco fora da caixinha. Só que esse pensar um pouco fora da caixinha, a gente tem que ser com responsabilidade, né? Então, assim, eu vi que eu conseguia trabalhar inúmeros conceitos geométricos lá na pracinha, observando as figuras das janelas, observando os bancos, observando o formato do chão, enfim, inúmeras situações, calculando a altura da torre, calculando a altura de uma árvore. Então, o porquê não trabalhar matemática de uma forma diferente? Então, essa maneira de repensar as práticas é justamente isso. Então, é levar
os alunos a também sair um pouco da zona de conforto, né? Então, assim, acredito, esses alunos, eles terminaram o terceiro ano do ensino médio ano passado. Então, assim, se você perguntar para qualquer um deles, você lembra o que você estudou? Com certeza, aquilo que é na prática fica muito mais fácil e esses conceitos vão levar para o resto da vida. O próximo tópico que eu gostaria de mostrar para vocês é geometria com jujubas. Se vocês olharem ali na imagem, também está fora de sala de aula. Então, o que acontece? O porquê não a gente pegar os nossos alunos e sair um pouco, né? Sair um pouco, não ficar somente na sala de aula. Mas, professora, para você fazer essa aula, então, como que foi feito? Aqui somente são só 2 horas de aula prática, mas atrás dessas 2 horas práticas, de atividades práticas, quantas horas de teoria eu tive para estar ali, né? O que eles aprenderam, então, de geometria plana? O que eles aprenderam de geometria espacial? Quais foram os conceitos para toda essa parte de trabalhar ali com jujuba? Dessa mesma forma, é o que a gente fez em relação à Prova Brasil. Então, sair da sala de aula, você pensar uma maneira, por que não, então, trabalhar com doces, né? Jujuba, para quem não conhece, é aquela balinha de goma. Então, a gente trabalhar de uma forma diferente. E se alguém de vocês falar assim, nossa, professora, mas se os alunos dão trabalho para você? Não, gente. Eu tenho até uma outra atividade mais para frente ali que eu vou mostrar para vocês. Das minhas 5 turmas que eu fiz na época, somente uma que eu não consegui concluir com êxito o que eu tinha planejado, tá? E isso acontece, é normal. Nós somos seres humanos. E assim, essas atividades que eu estou trazendo para vocês, essas ideias, né, essas sugestões que eu estou trazendo para vocês, todas elas foram testadas, tá? Então, assim, se eu não trouxe aqui é porque alguma delas, porque realmente não deu certo, né, Adilson? Porque, assim, a gente tem que repensar nessa situação, né? Então, assim, a gente fazer um teste, né? Isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Então, por exemplo, para mim, na minha realidade, na minha escola, cada um de nós temos uma clientela, a gente tem que repensar essa situação. Aí eu levo uma atividade, até as turmas são diferentes. Então, se eu levo eu tenho, sei lá, 4 sexto ano. Então, se eu levar uma atividade para o sexto ano A, por exemplo, a reação dos alunos é uma, para o sexto B é outra, para o C é outra, para o D é outra. Então, a gente tem que repensar essa situação. O próximo exemplo que eu trouxe ali para vocês, que também é de geometria, no Instagram eu recebo muitas perguntas de professoras pedagogas. Olha, professora, eu tenho muita dificuldade com os meus alunos de como trabalhar a geometria. Parece tão complexo, parece tão fora da realidade. E o que acontece? Toda vez que nós pegamos algo que é manipulável, né? Essa ludicidade, quando a gente pega, a gente fica mais fácil da gente entender. Como no quadro aqui, não sei se vocês observaram esse quadro aqui, ele tem, na verdade, é da Tarsila do Amaral, né? E esses quadros que foram feitos, um da Tarsila do Amaral e o outro do Romero Brito, foi feito por uma aluna de 13 anos, por um projeto que teve de matemática, e foi feito por uma aluna de 13 anos. Então, o que é interessante pensar? Quando a gente leva essas atividades práticas, automaticamente a gente descobre muito talento, né? A gente descobre alguns talentos. O origami, a gente pode descobrir o talento de alguns ali em relação a essa dobradura, em relação às telas, né, aqui é a pintura. Então, o que acontece? Esses 2 projetos que eu fiz em relação à geometria, que eu chamei de geometria artística, eu utilizei 3 situações. Num aplicativo, anteriormente eu tinha falado sobre o aplicativo, eu gostaria de dar uma sugestão para os professores de matemática, os pedagogos, o GeoGebra. É o GeoGebra. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é uma releitura de Romero Brito. Mas, professor, o que tem a ver o Romero Brito com a parte matemática? É cubismo, né? Então, assim, o que acontece? Apesar que, por mais que aqui seja uma releitura, ele foi feito... Por mais que aqui foi feita uma releitura, o que a gente pode ver aqui de conceitos matemáticos, né? Então, assim, eu trabalhei toda essa parte desses conceitos matemáticos com os alunos, que a geometria, no caso aqui, é a geometria plana, né? Então, o que é reta, o que é vértice, o que é ângulo, o que é lado, o que é diagonal, o que é ângulo interno, o que é ângulo externo. Nós vamos observar que vai ter retângulos, que vai ter losango, que vai ter paralelogramo, vai ter várias figuras. Então,
isso daqui ele foi feito somente uma releitura, mas quando eu fiz o projeto, cada aluno ele criou a sua própria tela. Ou seja, ele estudou toda a parte desses conceitos e aí depois ele fez o que? Ele teve que criar. Então, se ele tem que criar, ele tem que pensar assim, nossa, o que eu vou colocar? Quais conceitos que eu estudei com a professora que eu vou colocar aqui? Faz um rascunho, né? Então, assim, olha, o que eu estudei o que é retângulo, eu estudei o que é círculo, o que é circunferência, então eu vou colocar esses conceitos. Lembrando também, pessoal, que quando eu fiz esse projeto, eu descobri que tinha aluno que infelizmente não sabia manipular uma régua, que não sabia que começava do zero, então eu fiquei bem impactada. Então, não somente a régua, mas o compasso, né, os instrumentos de desenho, acaba utilizando bastante. Então, desse projeto que foi sobre o origami e o cubismo, o origami também é uma maneira muito interessante, que ele traz bastante resultados nas nossas aulas. Quando eu conversei com a Dilcima, eu levei um exemplo, que é um abre e fecha. Esse abre e fecha, pessoal, no meu caso eu fiz abre e fecha tabuado, mas a gente estava conversando que é possível, super possível, fazer adaptações com outras disciplinas, né? Então, por exemplo, quando fala em geografia, o porquê não, assim, os estados e as capitais, o porquê não uma palavra em português e ela em inglês, o porquê não o antônimo, o sinônimo, enfim, é uma infinidade, tá? Então, é uma sugestão. E lembrando, pessoal, que mais para frente eu vou deixar o meu contato ali, e vocês podem entrar em contato comigo, pode perguntar, pode pedir ajuda. Eu tenho vários materiais gratuitos para compartilhar com vocês também, tá bom? Então, espero que vocês gostem. O próximo exemplo ali que eu vou falar para vocês é sobre a tatuagem geométrica. Nossa, mas professora, mas como assim tatuagem geométrica? Ali na imagem que eu coloquei, é um tatuador profissional, Olha só, Dilcima, como que é repensar as práticas. O que acontece? Do mesmo jeito que eu fiz essa parte teórica, né, só que foram anos diferentes. Essa turma aqui foi diferente no caso dessa do cubismo. Eu tinha, na época, um aluno indígena que ele levou para mim um livro. Ele me mostrou um livro que tinha várias pinturas, e aí essas pinturas tinha muita geometria. Eu falei, olha, por que não aproveitar isso? Então, eu levei esse meu aluno, ele mostrou cada uma delas, mostrou cada figura. Então, olha, professor, essa daqui, ela foi baseada na cascavel, na cobra cascavel. Então, ela tem essas figuras aqui. Essa daqui, ele foi baseado em tal animal. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que eu levei o meu aluno, né? Então, sem contar que, assim, o que eu acho mais interessante da gente repensar as práticas pedagógicas é a gente aproveitar os talentos que a gente tem, a gente aproveitar a diversidade que a gente tem dentro da nossa escola, é a gente aproveitar o nosso espaço, é a gente aproveitar o que a gente tem na escola. Então, não adianta, às vezes, a gente ficar reclamando, olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, gente. Então, assim, cada realidade é uma diferente da outra. No meu caso, eu estou numa escola super pequena, numa escola rural, né? É mais longe, o poder aquisitivo é complicado, né? A gente tem muitas famílias que passam necessidade, sim. Então, assim, o porquê não pensar e aproveitar as oportunidades que a gente tem na sala de aula, que foi que eu tinha aproveitado em relação a esse meu aluno. E aí, o que acontece? Cada aluno teve que criar a sua própria tatuagem geométrica. Mas, Chenerry, como que foi feito isso? Então, foi feito o seguinte, depois que trabalhou todos os conceitos, que foi aquela mesma situação dos 7 passos, depois que trabalhou todos os conceitos, cada aluno teve que pensar, viu algumas pinturas, né? Então, esse é de guerra, esse é de luta, esse é de festa. Então, agora eu vou ter que criar a minha própria imagem. E, Adilson, o que é mais interessante, eu não sei a realidade de vocês aqui, mas lá a gente tem uma clientela muito grande de evangélicos. E aí, assim, eu fiquei um pouco com medo quando eu fiz essa atividade, que daí eu falei para a minha coordenadora, eu falei assim, olha, eu quero trazer um tatuador profissional. E a gente sabe que tatuador é todo estiloso, e esse ele tem tatuagem no rosto mesmo. E aí ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer
uma autorização, vai fazer uma autorização, os pais vão assinar e aí você faz, beleza. Então, eu levei esse tatuador e o que o aluno desenhou foi feito no corpo, que é o que aconteceu aqui. Então, gente, para vocês terem uma noção, isso foi feito com canetinha, super simples, era só lavar, não tem problema, o aluno sabia disso, só que teve aluno que não quis. Mesmo que o pai aceitou, teve aluno que não quis e eu super respeitei. Mas o que foi mais interessante, que todos eles criaram, todos eles fizeram o quê? Eles desenvolveram todas aquelas habilidades que eles estudaram de conceitos geométricos no papel. E aí, não importa se foi na pele ou não, mas eles desenvolveram no papel. E assim foi um projeto super simples, e os alunos ficaram bem animados, é assim que vê uma pessoa totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado. Gente, e assim, é uma ideia super bacana para poder trabalhar com os alunos. O próximo ali, gente, olha, que eu trouxe para vocês é bingo. Eu acho que o bingo, ele pode ser adaptado para qualquer disciplina, né? Para qualquer disciplina. Mas, professora, bingo do quê? No meu caso, o que eu já trabalhei com os meus alunos, bingo da potenciação, bingo da radiciação. Como os meus alunos, no caso, eu ensino Fundamental 2, eu não trabalhei somente as 4 operações, o mais, menos, o vezes e o dividir. Então, assim, trabalhei todas as operações, e aí o que acontece? Você faz um bingo, né? Então, com todas as disciplinas, a gente pode repensar assim, como que eu posso fazer um bingo com os meus alunos, né? Então, algo tão simples, você trabalha toda aquela parte teórica, leva lá para a sala de aula, vamos fazer um bingo. E o mais interessante, gente, é muito bom quando é possível levar prêmios, tá bom? Isso estimula bastante. Se vocês olharem ali na foto, eles estão com a cartelinha, levei bombom. E eu sou uma das professoras que gasta, não tenho dó, mas eu gasto mesmo. Eu acho que assim, pelo menos para mim, funciona bastante. E assim, é uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês, tá bom? A outra sugestão ali, ó, é tabuada com dados. Agora vai ter uma sequência em relação à tabuada. Como eu tinha falado, nesses 15 anos, a grande maioria, né, uns 10 anos praticamente, eu dei aula praticamente para ensino médio. Então, raramente, às vezes, dava aula para os nono-anos, né? Então, o que acontece? Com os conteúdos mais complexos, então, desenvolvia vários conteúdos, só que quando eu trabalhei com o ensino fundamental 2, que daí no caso seria 6º, 7º, 8º, eu fiquei assim impactada quanto que é importante e o quanto eles não conseguiam entender os conceitos básicos da multiplicação. Então, se ele não entende a multiplicação, ele não consegue entender a divisão, e quando chega no ensino médio, o que acontece? Isso se torna uma bola de neve, então assim, quando eu cheguei ao ensino fundamental, eu falei para minhas coordenadoras, falei assim, olha, eu observei uma grande dificuldade em relação à tabuada com os meus alunos e eu preciso desenvolver alguma situação. Então, eu pedi para que tivessem caderno, né, um caderninho de tarefa, para fazer várias atividades. Então, todos aqueles conteúdos que a gente estava trabalhando na teoria, também fazer nesse caderno, e aí eu levei algumas atividades práticas que a gente pode repensar também o porquê não fazer algumas adaptações com outras disciplinas. Por mais que é pequenininho ali, mas ali a gente está trabalhando tabuada com dados, né? Então, tabuada com dados, tabuada com dominó, tem várias situações que a gente pode fazer uma adaptação. A próxima imagem que eu queria pedir para o Tiago mostrar é o tabuada com cartas. Nossa, professora, mas você vai levar carta para a sala de aula? Sim, gente, mas o que acontece? A carta, na verdade, então eu não estava levando o truco, apesar que assim, tem a questão do raciocínio lógico, mas ali a carta, né, o jogo de carta, foi para o quê? Para o uso didático, né? Deixando bem claro que era para o uso didático. Então, assim, no caso dessa turma que vocês estão vendo, era uma turma de 1º ano e trabalhava, na época eu estava trabalhando funções. Nossa, professora, mas trabalhar multiplicação nas funções, quando a gente tem uma função e a gente coloca na tabela para pegar o valor do x, encontrar o valor do y, tem muito jogo de sinal.
e tem muita multiplicação. E eu percebi uma grande dificuldade, sim, com os meus alunos do ensino médio. E aí, então, o que acontece? Eu conheci esse jogo, que aí não sei se vocês estão vendo, né? Consegue ver que a carta está na testa, que pode ser feita em 2 e pode ser feita até em 3, pessoal. Então, é um jogo bem simples, tá bom? E aí, depois, quem tiver interesse pode me perguntar que eu ajudo, tá? E aí, então, que teve bastante resultado. E lá atrás, se vocês olharem ali no quadro, tem uma chave do Stop Tabuada, que é o que estava acontecendo, que eu mobilizei a comunidade. Eu até brinco assim, eu não gosto de pedir, sabe? Eu sou péssima, assim, por exemplo, pedir não, para vender. Ah, então tem rifa. Nossa, tem rifa, tem que vender rifa. Gente, eu sou péssima, eu prefiro 1000 vezes ir lá e comprar. Mas para esse projeto, gente, eu mobilizei, a gente conseguiu ganhar bola, conseguiu ganhar até tablet para o primeiro lugar do Stop Tabuada. Bola, calculadora, tablet, camiseta, perfume, então assim, medalhas. Então, foi um projeto que super valeu a pena, que espero que seja implementado na rede municipal, hein, gente? Ali para o próximo, tem o Pintando a Tabuada. Esse Pintando a Tabuada, provavelmente as pedagogas devem conhecer bastante. Quando a gente fala em relação à pintura, nossa, professora, mas você vai usar a pintura no ensino, em matemática no ensino fundamental, no ensino médio, né? Nesse caso, eu utilizei mais com o ensino fundamental. E o que acontece? Com essas imagens ali, eu imprimia, fazia o cálculo, levava para eles, né? Então, assim, eles tinham que fazer o cálculo e observar. Fala assim, olha, esse daqui, então, por exemplo, se eu tenho lá 36, o 36 eu tenho que pintar de qual cor? Então, 6 vezes 6 vai dar 36. Ah, eu sei que é 36, eu tenho que pintar de verde. Então, volta lá e pinta de verde. Então, assim, quando eu estava no ensino fundamental, eu tive que pensar assim, que jeito que eu vou fazer para mim ajudar os alunos a entender a tabuada. Eu tinha muito medo, eu vou falar agora da minha experiência pessoal, quando eu era criança eu tinha muito medo que a professora tomasse tabuada de mim. Tinha muito medo. E aí o que acontece? Eu ficava pensando, meu Deus, se eu tenho medo, né? Eu ficava com receio de um professor ali na minha frente, olhando para mim, parece que aquela cobrança, eu fiquei pensando, meu Deus, que jeito que eu vou fazer? Essa é uma atividade super simples que você consegue desenvolver a multiplicação tranquilamente com os seus alunos. Na próxima ali, ó, esse também foi interessante, foi torta na cara de tabuada. Nossa, Xenei, mas como assim você levou torta na cara com os alunos? Então, nesse caso, eu vou até dar uma sugestão não somente para os professores de matemática, mas também para todas as outras disciplinas. É fazer o quê? É torta na cara da revisão. O que acontece, Adilson? É pegar todos os alunos, depois que trabalhou, por exemplo, um conceito ou um bimestre, não importa, colocar os alunos e fazer perguntas, né? Então, nesse caso ali, eu tinha trabalhado a parte de geometria. Então, assim, o que é um triângulo retângulo? Se o aluno acertasse, ele até dava torta em mim. E essas questões de repensar a prática, repensando a prática, nesse caso, o professor ele tem que pensar um pouquinho, fala assim, nossa, mas se eu for fazer uma atividade dessa, eu também tenho que pensar assim, como que eu vou agir com as turmas? Na época que eu fiz isso daqui, foi 2018 e 2019, das minhas, como eu tinha falado para vocês, como a gente do início aqui, né, deu alguns problemas, aqui também teve a mesma situação. Das minhas 5 turmas, infelizmente, uma delas eu não consegui desenvolver o projeto até o final. Mas das outras turmas, foram 2 horas maravilhosas que, assim, super valeu a pena fazer. E aí eu faço um desafio para você, professor, fazer com seus alunos quando tiver presencial, e aí vocês me contam depois se deu certo ou não, tá bom? O outro aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é a pintura corporal indígena. Quando a gente fala de pintura corporal, né, é um assunto um pouco delicado, e depois que eu descobri isso, lá na imagem, depois vocês vão dar uma olhadinha, nós fizemos com os alunos, esse de branco, aquele que está de branco, ele que é o nosso aluno, que era nosso aluno, né, que estava estudando lá, nosso aluno indígena, que também foi a mesma da tatuagem geométrica. Ele mostrou para nós, e aí nós fizemos um seminário do folclore, né? Então, assim, na época, a minha coordenadora falou assim, Xenei, você vai ter que levar a matemática para o folclore. Eu fiquei apavorada, eu fiquei desesperada. Eu nunca imaginei
quais conteúdos, de qual forma eu poderia levar o folclore em relação à matemática. E aí, repensando essa situação, nós levamos, então, as pinturas corporais. Então, nosso aluno, o que aconteceu? Ele explicou toda a parte como que eu posso falar? Da etnia dele, da cultura dele. Então foi até interessante que teve no mesmo seminário, no mesmo dia, estava falando sobre folclore e tinham várias salas. E tinha uma sala que estava lá fora, que um professor de química, ele estava falando sobre pinturas rupestres. E as mesmas pinturas estava fazendo nos alunos. E nesse dia, olha só como que interessante, nesse dia esse aluno estava explicando que é o seguinte, não pode, existe uma cultura muito grande assim, então toda vez que faz uma pintura, primeiro, é somente o homem que faz a pintura, e aí ele ainda até tinha falado assim, olha professora, eu que vou ter que fazer, mas em quem que nós vamos fazer? Vai ser na senhora? Eu falei, pode ser feito em mim, mas se a senhora fazer, então a senhora não pode nem olhar nos olhos do seu marido, tem que ser totalmente submissa. Eu falei, ixi, então esquece. Ele falou assim, olha, a senhora não pode olhar nos olhos dele, tem que ficar a cabeça baixa, existe toda uma situação. E a segunda que está com blusa ali, ela fez, ela que aceitou, e aí não podia, inúmeras situações. E aí, desse pessoal que estava fazendo as pinturas lá fora, e aí o pessoal tinha um lá que fez, e teve uma criança que estava apavorada, chorando muito, e ninguém estava entendendo por quê. E depois, o que aconteceu? Aí depois que nós entendemos, quando todos os alunos saíram, teve um aluno que fez um desenho, só que era da outra turma, e achou que era da parte indígena, mas a gente não ia fazer, né? E aí ele falou assim, meu irmão fala muito palavrão, meu irmão vai morrer, que Deus vai castigar. E aí, assim, foi uma curiosidade que aconteceu, mas o que acontece? Ali, todos eles, até as crianças pequenas, também descobriram inúmeras situações, descobriram o que era o coloral, não conheciam o coloral, que é o que eles pintam, eles descobriram inúmeras curiosidades que o nosso aluno lá indígena foi lá, comentou, explicou. Eu falei toda a parte geométrica, né? Então, olha quais figuras geométricas que tem aqui. Então, tinha até as turmas, né, dos menores que estavam estudando aquilo ali, e eles nunca imaginaram que, por exemplo, num desenho que realmente é de uma cultura nossa aqui, né, da nossa região, tem dentro de uma pintura, né, aquela matemática ali. Então, foi algo bem interessante e é uma sugestão que eu trago para vocês. Uma outra sugestão que eu trouxe ali, que eu acho interessante a gente fazer com a nossa realidade da nossa escola. Você, professor, conhece a sua escola, conhece os seus alunos, então você sabe da realidade. Então, o que você pode trabalhar? Um outro projeto que foi desenvolvido foi a matemática rural. Na época, eram 2 nonos anos, não estão todos ali, 2 nonos anos, e o que acontece? Eu pensei, falei, nossa, eu tenho que desenvolver o que esses alunos têm, né? Todas essas habilidades que esses alunos têm. E o que é mais interessante, eu mais aprendi do que eu ensinei, porque assim, ali na mesa, vocês não vão conseguir ver todos, mas assim, tinha uma réplica da granja, tem uma aluna que foi lá e mostrou como que a mãe trabalhava com queijo, que a mãe produzia queijo, tinha um aluno que estava trabalhando, que o pai trabalha com soja, tem o pai que trabalha com milho. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz uma entrevista com cada aluno para descobrir o que a família trabalhava. Então, por exemplo, meu pai ele trabalha com leite, né? Meu pai trabalha com leite, então ele tem gado. Mas então, qual é a matemática que eu posso utilizar, por exemplo, com um produtor de leite? O que foi trabalhado? E isso foi trabalhado, Adilson, eu peguei todos esses conceitos de todas essas, desses alunos, né? Independente se era milho, se era soja, se era leite, não importa. Então, eu fiz essa pesquisa e trabalhei todinha a matemática que é possível ali. Então, por exemplo, eles entenderam realmente o que era o arroba, né? Que é uma unidade que eles utilizam muito. Então, por exemplo, eu tenho uma vaca, quantos quilos ela come por dia, quantos litros de leite, o que é o volume, né? O que é o volume. Depois, quando vende, meu pai vai vender isso daqui, a carne, ou ali meu pai vai vender o litro de leite, então a minha mãe vai produzir o queijo. Quanto tempo ela gasta para produzir aquele queijo, qual que é o valor que ela vai gastar, então ela vai produzir leite, enfim.
Então, o que que acontece? É isso que, o repensar, né, o repensar que eu acho interessante é isso, é você aproveitar a sua escola, a sua realidade, os seus alunos, os seus talentos, né? Então, assim, nossa, a minha disciplina é o quê? Inglês, mas o que que eu posso trabalhar em inglês de uma forma diferente? Então, assim, trabalhe toda essa parte teórica, busque alguma maneira que você possa utilizar a prática, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Então, aqui, pessoal, eu basicamente é essa que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? São esses 15 anos, basicamente, de trabalhando toda essa prática que eu estou falando para vocês. Isso daqui é uma pequena parte, tá? É uma pequena parte que eu gostaria de mostrar, que eu gostaria de sugerir, e falar assim que eu tenho propriedade no que eu estou falando para vocês, que realmente teve muito resultado positivo, tá? Em relação aos resultados dos alunos, e eu acredito muito, muito na educação. Vocês fazem a diferença, nós estamos aqui, vai ser uma jornada de 5 dias, de muito estudo, então vamos repensar a minha prática, olha de que jeito que eu posso melhorar a qualidade da minha aula, tá? E ali eu queria só que o Thiago colocasse para vocês, se alguém depois pudesse quiser entrar em contato, pode entrar, que eu estou totalmente à disposição. Bacana. Eu estou encantada, e não sou só eu, não. Ai, que bom! Tem um monte de gente aqui te dando parabéns, todo mundo falando muito bem dessa prática do seu trabalho. Olha só, registrei que nós temos gente de outros municípios. Nós tivemos aí a presença da Lucimara de Jucimeira, do município de Jucimeira. Olha, aqui, que legal! de Rondonópolis. Nós tivemos pessoas da comunidade externa, nós tivemos a Mércia, nós tivemos a Graciele falando que as aulas diferenciadas marcam os alunos. Marcam. Tem que fazer realmente aulas diferenciadas. Uhum. A Adriele Rodrigues, aluna do curso de pedagogia, disse: olha, fizemos esse trabalho com as Jujubas na faculdade. Olha só que legal. Então, olha só, né, muito interessante. Quando você fala, né, de que a geometria, né, parece que está fora da realidade, né, mas na verdade a gente vê a geometria no nosso tempo dia a todo. dia, está nos nossos olhos. Exatamente. Né, o tempo todo. E na verdade a gente ignora. E curioso que os livros didáticos mais antigos, não sei se agora os mais atuais, mas os livros mais antigos, eles traziam a geometria como sendo o último conteúdo do livro didático. E na verdade, se a gente for observar bem, ele é o primeiro, né? Porque ele está a olho nu. Presente. Então, como ele ficava sempre por último, ele também não era trabalhado, né? Então, isso também é um repensar das práticas pedagógicas. Quando você fala de trazer os conhecimentos prévios dos alunos, de aproveitar o que os alunos têm no seu dia a dia, a matemática rural, a matemática que se observa no dia a dia, né? Então, importantíssimo. E eu, como estudiosa de currículo, achei muito bacana a ideia, porque é essa a nossa didática, né? É esse o cerne da questão, é descobrir o que os meus alunos estão pensando, como eles estão enxergando a realidade, o que eles veem no mundo de diferente de nós, né? E trazer isso para a sala de aula. Nós tivemos outras falas interessantes aqui, por exemplo, a professora Suzy disse que é bacana dizer o que não deu certo. Sim. Disse, né? Algumas coisas não dão certo o tempo todo, né? Um exemplo disso, hoje nós estávamos com tudo organizado. Tudo certo. Testou tudo. Tudo normal. Fizemos todo o treinamento, todos os testes possíveis, né? E no final o negócio pifou, parou de funcionar. Eu só queria fazer abrir um aspas aqui no que a Dilcima falou em relação a esses conhecimentos prévios. Nossa professora lá da Patriarca, esses dias ela entrou em contato comigo e falou assim: Henri, o que você tem para falar desse aluno que está agora no 2º ano? Eu falei, olha, o que acontece? A parte que é, vamos dizer, do currículo, que é daqueles, principalmente agora que ele está no ensino médio, né? Que tem todas aquelas fórmulas, que tem todos aqueles cálculos, ele tem muita dificuldade, só que
Gente, ele trabalha com o pai dele. Então, assim, aqui eu só dei alguns exemplos, mas eu tenho vários, mas eu quero falar desse em si. Ele tem um conhecimento matemático enorme. O pai dele trabalha com ferragem. Ele é muito bom com eletricidade. Ele sabe cortar, ele sabe pregar, ele sabe montar as coisas. E, assim, olha o quanto conhecimento matemático ele precisa ter para fazer esse tipo de trabalho. É riquíssimo. Nós fizemos um projeto na época, que era sobre o empreendedorismo, e aí nós fizemos um cercado, as instalações, gente, é de encher os olhos. Então, o porquê não você aproveitar o talento que você tem? Eu dei poucos exemplos, mas na sua escola tem muitos talentos que tem que ser aproveitado. Com certeza. A professora Rosângela Manzano disse que já trabalhou situação problema com panfletos da cidade. Olha que interessante. Uhum. A professora Conceição Barroso disse aprendizagem prazerosa e significativa. Com certeza. E olha que interessante, a professora Irene disse que trabalhou geometria usando Jujuba no pré. Super possível. Então, repensando as práticas pedagógicas. Uhum. Quando você falou a respeito da tatuagem, né, achei muito bacana que você respeitou o aluno que, mesmo tendo autorização dos pais, não quis. Uhum. É uma escolha, né? Ele não quis fazer a tatuagem. E a professora Silva Nécia disse que, nesse momento, você citou a inclusão, porque você deu oportunidade igual para todos, mas respeitou aquele que não quis fazer. Então, assim, fica muito mais divertido aprender matemática. Ai, com certeza. Né? Isso me enche os olhos, sabe? Isso é uma coisa, assim, que eu gosto muito, muito mesmo. E, assim, se eu pudesse, eu traria isso para todos, assim, sabe? Para a gente repensar essas práticas, para a gente trabalhar de uma forma mais leve. E até, assim, sabe o que é interessante, Adilson? Quando estava aula presencial, eu chegava na escola, o olho do aluno brilhava. Então, a partir do momento que eu comecei a pegar sexto ano, os pequenininhos eu escutava, porque criança eles não disfarçam, né? Ai, aquela vai ser a nossa professora ano que vem. Gente, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Os alunos já estão aguardando. Já estão aguardando, A professora Cirlei Dias disse, por que não valorizam a educação infantil? Só porque ela ensina através do lúdico. Professora, não é bem assim. Nós que somos profissionais da educação valorizamos sim. A educação infantil é o primeiro contato da criança com uma segunda instituição. É a parte onde a criança está mais aberta a todo o processo de conhecimento, de aprendizagens mesmo. E é muito importante resgatar essa necessidade que a criança tem da ludicidade, né? Aprender brincando. E eu vou dar o exemplo real com a minha filha. A Cirlei, acredito eu que ela é lá do distrito, né? Conheço ela. O que acontece? Hoje nós estávamos conversando, ela falou assim, mãe, eu estava falando da saudade da creche, como ela aprendeu tanta coisa. E ela sempre cita a professora, né? A professora Nice, maravilhosa, assim como todas as outras que a gente teve lá no distrito, maravilhoso. E aí, assim, o olho da minha filha brilha, fala assim, mãe, eu aprendi que o sol, ele tira toda a água disso, mãe. Ah, eu aprendi com a tia Nice que é possível fazer isso e aquilo. E é isso que eu quero resgatar. Quando fala que não tem a valorização, pelo contrário, eu acredito que nós, professores do ensino fundamental, temos que nos espelhar no ensino infantil, que é isso que eu tento fazer o tempo todo. Eu falo assim que o meu objetivo pessoal e profissional a cada conteúdo dado eu levar, a cada conteúdo teórico eu levar uma prática. Eu, em nome de Jesus, vou chegar lá. Olha só, tem coleguinha na área, ó. A professora Adriana Jorge disse assim, ó, Chenerri, nossa queridinha da matemática aqui na Patriarca. Olha! Beijo, Adriana. É muito bacana quando a gente vê que os colegas também se encantam com a nossa prática. Ai, que bom. Né? E que os colegas... e até teve uma professora, a Eni, falou, olha que bacana, quando você disse que a gestão te apoiou. Sim. A diretora falou, você tem certeza? Então vamos lá. Então é muito, muito importante também esse apoio. Quando o gestor, o coordenador acompanha a prática do professor e acredita no professor,
ele vai ficar do lado. Sim. Né? Ele vai ser parceiro, e ele precisa ser parceiro o tempo todo. E assim, aquilo que eu falei, as práticas com responsabilidade. Então, todas as ideias malucas que eu tive de sair, todas as coordenadoras me apoiaram. Como, por exemplo, nós fizemos na rua para calcular a velocidade, colocar a molecada realmente para correr. Fizemos lá no distrito um campeonato de carrinho de rolemã. Envolveu matemática, envolveu física, envolveu química, gente, super simples. Então, aproveita o que você tem, né? Então, assim, o repensar, eu acredito que é isso. Então, a professora Thalita Bezerra, ela é filha da Irene Bezerra, que disse que trabalhou com Jujuba. A mãe e a filha trabalharam juntas. Né? Não sei se foi juntas, mas a filha também trabalhou. Deve ser turma diferente, porque ela disse que é pré-1 e acho que a Irene falou do pré-2. Pré-2. Então, ela disse que também usou os palitinhos, usou a Jujuba, as crianças fizeram em casa com os pais e todo mundo gostou muito. Então, eu acho que essa é a grande sacada do momento, né? É aproveitar o cotidiano das crianças, é aproveitar aquilo que elas gostam de fazer, aquilo que está mais próximo da realidade delas, que é a fantasia, que é o jogo, que é o brinquedo, que é a imaginação, que é o faz de conta, né? Através do faz de conta a gente ensina coisa séria, a gente ensina teoria, a gente ensina ciência. E o maior encantamento, Chenerry, que a sua prática desperta, é que você usa o jogo, você usa o lúdico, você usa o faz de conta, mas você não nega a parte teórica. Não, né? não. Então, a parte teórica, gente, é fundamental, né? Nós temos que ensinar às crianças os conceitos matemáticos, mas isso não precisa ser de forma rígida, não precisa ser na caranca, né? Tem que ser uma coisa mais prazerosa, uma coisa mais divertida. É complexo? É. Por que é mais complexo? Porque nós não tivemos essa educação. Não também, tivemos. Né? Eu tenho vários alunos que falam assim, nossa, na minha época não tinha isso. Eu falei assim, mas eu estou me reinventando, eu estou me adaptando, né? E cada ano a gente tem que melhorar, né? Mas e essa relação com o aluno, né? De ouvir o aluno, ouvir o que é que o aluno sabe, é muito importante, porque quando você descreve o conhecimento de um aluno, você aprofunda, né? O que esse aluno tem, o que esse aluno realmente sabe, quais os conteúdos que ele está trazendo para você no dia a dia. Então, isso é muito importante, né? É muito bacana. Alguém está dizendo que meu microfone está baixo. Não sei, tá? Acho que melhorou? Estou falando mais alto? Eu vou gritar daqui a pouco. Tá. A Adriana Jorge disse assim, que legal, tá fazendo um comentário para mim, ó. Professora Dilson, você também é minha querida. Aprendi muito com você, obrigada por ter feito parte da minha vida acadêmica. Beijo e saudade. Que bom, muito feliz. Nós temos um legado, né? Temos. Nós deixamos um legado, então que coisa bacana. Então, diante de toda essa fala, né, eu vou abrir aqui um pouquinho, se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário mais. Tenho aqui a Gisele Maciel, sou ex-aluna da FAES, nossos professores sempre nos orientaram que os pequenos são a janela para o mundo. Trabalhar com lúdico é a melhor forma de fazê-los aprender melhor. Olha que bacana. Sim. Né? A Erlete está dizendo, trabalhar nas escolas do campo tem um diferencial. Já tive oportunidade no Progresso, Bota e Chapadão. Bacana. E olha, tem professores do campo aqui também. Olha, que bom. Eu vi aqui alguns, olha, eu vi o Cláudio, o Rodrigo, eu vi o Elier, né? Eles estão por aqui. Teve outro que eu até não tenho um comentário dele, eu perdi aqui, o Zader, se não me engano. Se você puder colocar, Thiago, lá na tela, para eles ir anotar também, enquanto ela procura a pergunta ali, o telefone, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, podem me procurar nas redes sociais, que tem bastante sugestões, tá, pessoal? Lógico que não estão somente pedagogos e matemáticos aqui, mas também tem bastante sugestões lá para vocês, tá? Como que é seu Instagram? É Professora Chenerry. Só tem eu, tá, gente, com esse nome. É bom que só tenho, mas na verdade eu tenho dois, mas aí um é lá, Professora Chenerry. O Thiago vai colocar ali para vocês poderem ver, tá bom?
tem lá meu WhatsApp, vocês podem mandar mensagem, falar assim, olha, professora, eu preciso de uma ajuda para tal coisa. Gente, a gente acha um jeito. Eu já sigo a Chenerry e, olha, eu já aprendi vendo os vídeos dela, sabe, matemática, né, é fundamental. E eu acho que é encantador quando você vê alguém que gosta da matemática e sabe ensinar a matemática. Então é muito bacana. A Jesuína está dizendo, hoje as nossas crianças não brincam na rua como na nossa infância. Levar essa ludicidade para o chão da escola se torna tudo mais significativo para o aluno. É verdade, né? O aluno já não tem mais esse espaço, já não pode mais contar com a brincadeira fora de casa. Infelizmente é uma realidade assim, da grande maioria, mas assim, um dos motivos por eu morar no distrito, não só porque eu sou professora lá, é justamente isso, que as minhas crianças são crianças que têm canela roxa, que sobem árvore, que brincam na rua mesmo. Agora é no quintal, mas enfim. Que isso é muito bom a gente resgatar das crianças, né? E agora a pandemia, na verdade, ele só acentuou essa parte da tecnologia, porque tem que estudar no celular, tem que ver vídeo, tem que estar no computador, então assim, infelizmente só aumentou a tecnologia está muito mais presente, só que tem um lado bom, só que a gente tem que tentar levar para o lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Que é muito complicado. Com certeza. Então, gente, nessa noite, né, nós trouxemos a professora Chenerry com a sua prática maravilhosa. Nós tivemos um pequeno problema no início, mas amanhã nós pretendemos que isso seja evitado, né? Hoje não foi de propósito, a gente tentou muito que isso não acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Normal. Nós tivemos uma apresentação musical no início que foi lindíssima, mas vocês não ouviram porque o áudio não saiu. Uma pena. Vou tentar trazer de volta a cantora mirim, que é a Isadora. Isadora canta maravilhosamente e veio aqui hoje, ensaiou, né? Normal. Passou o som várias vezes, deu tudo certo. E a hora que ela foi se apresentar, não aconteceu. Mas nós vamos tentar trazer a Isadora novamente, porque ela é encantadora, né? E música, e arte, e conhecimento nos encantam sempre, né? Então vamos trazer a Isadora novamente, se ela aceitar voltar aqui novamente. Então, professora, você já deixou seu contato, né? Nós já falamos tudo que a gente queria, tudo que a gente tinha combinado. Os professores estão muito contentes com os relatos da sua prática, todo mundo aqui dizendo que vai fazer contato. Isso aí, você pode ficar à vontade. Se prepara que nos próximos dias vai ter muita gente fazendo perguntas. E a gente fica por aqui na noite de hoje, né? Nós encerramos então nós não passamos a lista de presença, Thiago. Você já passou? O Thiago vai publicar agora aqui a lista de presença, tá? Então nós vamos aguardar mais um pouquinho para que vocês tenham acesso a essa lista. É importante que todo mundo assine, né? Por conta da certificação. Tá aqui, já colocou. A Laura Mello está dizendo parabéns, professora, pelo trabalho. Iniciamos a jornada com chave de ouro. Que bom! Essa era a ideia. A professora Michela Moulin, ela é gestora de uma creche. Ela diz, sou de uma geração que tinha medo da matemática. Fico feliz em ver que hoje podemos ofertar uma matemática lúdica e prazerosa aos nossos alunos. E é isso que é interessante, sabe? Essa situação de quando eu chego no 6º ano, e aí o primeiro ano do ensino médio, quando os alunos não me conhecem, falam assim, nossa, professora, que tinha muito medo. E aí acaba se tornando mais agradável, mais leve, né? Então, esse o meu objetivo, né? Como que eu poderia levar a matemática de uma forma mais leve? E tem alunos que ficam encantados, gente. E isso é muito bom, isso é muito bom. E acredito eu que não é somente porque eu gosto da matemática, mas você, professor, você gosta do que você faz, então vamos levar de uma forma mais leve, vamos levar de uma forma mais gostosa também. Então, porque assim, quando a gente trabalha com amor, nem é trabalho, né? A gente se realiza. Se realiza. E assim, e ver o olhar, eu acho que
para mim, o maior pagamento que eu tenho em relação aos meus alunos é a retribuição deles. É o amor, é o carinho, é ver que está aprendendo, sabe? Então, hoje, para mim, durante a pandemia, é muito complicado eu não ter esse contato, né? Então, as meninas que me conhecem lá do Progresso, enfim, as pessoas que me conhecem, sabem que eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de abraçar, e isso é muito difícil. Para nós, professores, a gente está sofrendo muito, né, em relação a isso. E aí, na verdade, eu não vejo a hora da gente poder voltar, está bem, e o que acontece? Vamos tentar fazer de uma forma mais leve, vamos repensar o que a gente pode ser feito. Lembrando que aqui, pessoal, eu trouxe apenas algumas, né, algumas das atividades, mas eu tenho muito mais sugestões, tá bom? Então, os professores de matemática, os professores pedagogos que também trabalham com a matemática, meu foco são vocês também, então, assim, pode pedir ajuda, a gente pode fazer adaptação. No dia que eu conheci a Dilson, em relação também à educação infantil, é um pouco mais complicado para mim, mas a gente pode pensar, né, repensar, a gente pode repensar em algumas adaptações e é super possível. Então, que bacana. E aí, olha, nós temos mais gente de fora. Nós temos a professora Célia, que está lá em Arinápolis, está trabalhando lá e está conosco. Olha, que legal. Seja bem-vinda. Que bom. Ali você está fixada no topo do chat, gente. Olha, pega aí. Pode colocar de novo, Thiago, por favor? Porque para alguns chega um pouquinho depois, né? Então, pessoal, aproveita a oportunidade, colocam de onde vocês estão, aí vão falando oi, vão falando das cidades, que daí a gente vai sabendo de onde vocês estão falando. É verdade. Teve alguém que a Giovanni falou assim, volta Isadora, eu quero ouvir a Isadora. A Isadora vai voltar, pode deixar que eu vou levar o recado. Deixa eu só mostrar aqui, que aquela hora eu não consegui mostrar tão perto, né? Deixa eu baixar aqui. Aquela hora eu tinha... Consegue ver? Ó, essa daqui foi uma releitura de Tarsila do Amaral, quando foi feito o projeto de geometria artística, né? Então, eu trabalhei o origami, trabalhei o GeoGebra e também trabalhei o cubismo. E quando eu vi que uma aluna de 13 anos tinha... Gente, eu não sabia dessa habilidade dela. E o bom, Adilcima, que ela me ajudou não só comigo, mas também com todos os alunos com os traços, né? E aí, na verdade, quando nós levamos esse projeto lá na FEMAB, que foi na Barra do Bugres, foi feita uma releitura, só que, na verdade, cada aluno fez o seu... cada família comprou o seu, fez o seu e levou para casa. Então, assim, olha só que gostoso você pensar assim, nossa, olha, eu estudei matemática, eu aprendi esses conceitos e está aqui no meu quarto, né? Quando pede para fazer login à lista, é porque você não está logado no e-mail de e-mail. Se você não estiver logado no e-mail de e-mail, você não vai conseguir assinar a lista. Gente, temos que aprender. Sem e-mail... A gente não entra, não sai em lugar nenhum. Né? Nem na sala, nem nada. Pode entrar, mas às vezes a permanência é rápida, cai logo. Então, quem está com dificuldade tem que fazer login mesmo. Tem que logar um e-mail, senão não consegue assinar. Ok? Mas se você já copiou o link, você consegue assinar depois. Tá? Então, professora, muito prazer em te ouvir novamente. Que bom. Muito obrigada pela noite de hoje. Estamos encantados, né? E espero que todos estejam presentes conosco durante toda a semana, porque vem muita coisa boa por aí. Vem muita gente bacana, com ideias diferentes, com ideias novas. E nós estamos aqui para trazer uma mensagem diferente para vocês nesse momento tão difícil das nossas vidas. Tenham uma boa noite e eu aguardo vocês aqui amanhã às 19 horas. Boa noite. Tchau, boa noite.